nós precisamos nos comprometer conosco mesmo a obedecer mais, para que nós possamos obter um crescimento contínuo. A obediência faz parte da nossa caminhada com Deus. Viver em obediência é muito bom, querido. Você está tranquilo, né? Você confessa um Deus, sabe que o Deus é um Deus que gerou regras, e claro e evidente, se você é submisso às regras de Deus, Ele acrescenta na sua vida tudo o que você precisa, pode ter certeza disso. Quando você coloca a obediência diante de Deus, você está submetendo, sabe, a autoridade daquele que é autor e consumador da nossa fé. Quando eu vejo dois homens de Deus, Saul, o primeiro rei, Davi, o segundo rei, aí você vê os dois homens de Deus. Quando você vai, sabe, examinar a biografia desses dois homens, você vê que Saul pecou contra Deus, pecou. Davi pecou contra Deus, pecou. E porque um deles só foi o homem segundo o coração de Deus. Os dois pecaram. Então, você vê como assim, Deus? Se os dois homens pecaram, por que o Senhor escolheu um dos que pecou contra ti para revelar para a humanidade que esse homem foi segundo o teu coração? Então a gente precisa entender por que o pecado de Saul foi diferente do pecado de Davi, para que Davi fosse escolhido como homem segundo o coração de Deus. Porque Saul pecou contra a autoridade de Deus. A autoridade de Deus. Davi não. Davi, ele respeitava, ele tinha temor à autoridade de Deus. Um pecador, um homem vulnerável, mas o que fazia a diferença desses dois era que Davi temia a autoridade de Deus. Saul não temia. Então, quando você se coloca diante de Deus, sabendo que Ele está como o autor, o criador do universo, gerou uma ordenança, gerou mandamentos, eu preciso submeter. Eu não posso ir de encontro a uma ordenança de Deus. Por mais que eu tenha convicção, por mais de achar que eu sou o certo. Então é necessário, querido. Tu vê que Saul pecou, Davi pecou, mas há uma diferença. Saul pecou contra a autoridade de Deus. E Davi, ele pecou, sim, contra a santidade de Deus. Porque ele fez o que era abominável aos olhos de Deus. Ele provocou uma situação que era abominável aos olhos de Deus, mas não pecou contra a autoridade, a ponto de ele, escuta isso, sendo perseguido pelo primeiro rei de Israel, Saul, sendo ele perseguido, sabendo que se Saul tivesse a oportunidade ia matá-lo. E ele, olha só como é grandioso, e ele teve uma oportunidade de impedir que Saul o matasse, matando, sabe, Saul. Saul estava numa caverna, dormindo, ele chegou até Saul, e aí ele falou, não, mas esse homem foi ungido por Deus. Esse homem tem uma autoridade dada por Deus. Ele não tocou nem nas vestes, por temor à autoridade de Deus. Quem está entendendo o mistério? Querido, isso é fundamental. Eu preciso, Senhor, me capacita, Senhor, a obedecer a tua autoridade, me capacita a ser submisso à tua autoridade. A gente vem para a igreja para aprender, a gente vem para a igreja para ser orientado, a gente vem para a igreja para praticar a revelação da palavra. Isso é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus.
Quando você se achega até Deus, você vai começando a aprender que você precisa renunciar. Quando você se chega até Deus, você vai aprendendo, sabe, situações tão diferentes daquilo que nós fomos condicionados a crer. Então, é um aprendizado com Deus. Por isso ele falou assim, ó, se você não nascer de novo, você não vai conquistar nada. Ah, mas eu tenho uma sabedoria. Olha, uma das coisas que eu vejo na igreja, que é mais difícil, é cacoete de crente. É as pessoas que já estão, sabe, moldadas pelo seu eu. E aí é difícil você derrubar esse poste ídolo. E tem áreas na nossa vida que Deus, por ser tão generoso e sabe, comprometido com a nossa conversão, que Ele insiste. Ele insiste, o nosso Deus. Ele insiste porque Ele fala. Ele vai direto. A luz fica ali, ó, naquela situação que você precisa ser transformado. Então, a Bíblia, ela é uma arma espiritual. E quando ela acerta o morto vive. Então é necessário, querido, essa porta aqui é importante para Deus? Claro que é. Se ali está padecendo no pecado, no maligno ali, ó, tu vê que é uma praça onde é vício, é prostituição, é droga, e o nosso Deus estabeleceu esse poder aqui. Esse poder aqui tem que chegar naquele ambiente ali e expulsar os demônios. Os demônios recuarem. Não vou naquela praça mais, porque tem um poder que emana naquele lugar, através daquela porta. Ali tem um povo obediente, ali tem um povo que respeita a autoridade de Deus. Então, isso é fundamental, querido. Nós temos que ter, sabe, essa identidade espiritual. Qual é o meu propósito nessa igreja? Por que Deus me encaminhou para essa igreja? O que Deus requer de mim nessa igreja? Qual a responsabilidade que eu tenho como membro dessa igreja? Querido, nós temos que nos questionar. Será que eu estou praticando a vontade de Deus para que, sabe, esse propósito dele nessa igreja venha evoluir, venha, sabe, dar continuidade? É importante isso. Nós estamos aqui há 15 anos, Fernandes. Olha, nunca pagamos um aluguel atrasado. Estou aqui há 15 anos, querido. Glória a Deus por isso. Porque tem povo fiel aqui. Tem povo que obedece a Deus. Tem povo que recebe uma autoridade de Deus e não questiona se Deus está errado ou está certo, se o dízimo é errado ou é certo. Ele não questiona. Ele simplesmente fala, está aqui, eis minha vida. Querido, isso é fundamental. E hoje nós estamos aqui pregando um memorial sobre a Páscoa. Tudo começou aqui, ó. Tudo começou aqui. Êxodo, capítulo 12, por gentileza, Rodrigo. Tudo começou aqui. Agora, se esse povo aqui não obedecesse, esse povo aqui ia deixar de existir. Esse povo só deu continuidade porque obedeceram. O nosso Deus, ele dá uma estratégia, muitas das vezes ilógica, para mim e para você, para saber até onde está o nosso coração, até onde está a nossa vontade de obedecer num Deus que nós não vemos. É tão lindo quando você fala, eu não preciso ver Deus, eu sinto a presença dele e sou convencido pelo Espírito Santo. Eu não tenho nenhum poste ídolo aqui dentro para impedir de eu obedecer ao meu Deus, seja em que área for da minha vida, em que área for. Querido, isso é uma conversão, isso é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. É isso que nós queremos gerar. O nosso compromisso aqui é fazer com que homens e mulheres se aquebrantam diante de Deus, através da obediência, por mais que a orientação seja ilógica, porque é algo que é pela fé. Você não consegue penetrar no sobrenatural se não for através da fé. Eu quero ver você obedecer se não for através da fé. Por que eu obedeço? Através da minha fé, que me condiciona a obedecer. Como é que você entra na dimensão natural? Como é que você entra na dimensão sobrenatural? Através da fé. Eu não consigo, sabe, startar o sobrenatural se não for através da fé. E a fé vem por ouvir e obedecer. Por isso aqui tudo começou através de obediência. A Páscoa começou através da obediência. Aqui, o povo judeu, ele comemora a Páscoa diferente de nós cristãos. Eles comemoram a Páscoa através desse ato aqui. Esse ato que eles, sabe, todo tempo tem levantado um altar
memorial sobre esse acontecimento. Eles têm temor por esse acontecimento. Diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. A terra do Egito representa o império das trevas para nós cristãos. O Egito representa para mim e para você, cristão, o império. O império. Nosso Deus aqui, ele operou maravilha, arrancando o povo hebreu do império do Egito, através desse momento aqui, desse momento. O Senhor Deus falando, ó, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses. Presta atenção. Olha a importância. Moisés, presta atenção. Esse mês vai ser um mês que tem que marcar a vida de vocês. O que vai acontecer, a minha orientação tem que marcar a caminhada de vocês. Falai a toda a congregação de Israel, quer dizer, ele colocou para toda a congregação. Toda a congregação. Ele não falou assim, não, só para aqueles. Não, para toda a congregação. Dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Gostaria de pedir mais uma vez total atenção, porque a gente às vezes levanta, se distrai a outras pessoas. Então, por gentileza. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Aqui, uma ordenança de Deus. Deus querendo o melhor, Deus querendo agir, Deus querendo operar, mas Ele é o Criador, Ele dita regras. Podia operar sem esse... Podia. Ele podia fazer sem essa cerimônia? Podia, mas Deus é Deus de cerimônia. Então Ele colocou, presta atenção, olha a orientação, preste atenção. A orientação de Deus é muito importante para os dias que estão por vir, querido. Para o nosso futuro espiritual. Então eu tenho que estar atento. Não, eu estou indo para a casa de Deus, eu vou ouvir algo que vai, movimentar a dimensão espiritual nesses dias que estão por vir na minha vida. E eu preciso, ter uma fé inteligente para ouvir o que Deus quer me orientar essa manhã. Então aqui ele está falando sobre o primeiro propósito da Páscoa. Aí no versículo 7, ele continua a orientação. Tomarão do sangue, escuta isso, vai imolar o cordeiro, perfeito, e tomarão do sangue, e porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que comerem. Quer dizer, é uma orientação de Deus assim, lógica. Como é que é, Senhor? Repete isso aí. Então, cada uma família vai pegar um cordeiro, né? E vai, imolar esse cordeiro, vai pegar o sangue, vai colocar no umbral da porta. Que cerimônia estranha é essa, Deus? Por que eu devo fazer isso? Aí é que está. Deus podia fazer a obra sem nada disso? Poderia, mas Ele sempre quer interagir conosco. Por isso, quando Ele fala obediência, filho, é porque Ele quer interagir contigo. Quando eu falo, faça isso, mas eu não quero fazer. Ele insiste, porque um dia, esse impedimento vai cair por terra. Ele quer ser honrado e glorificado através dessa obediência que você resiste e não praticar. Ele quer ser honrado. E quando você tem uma resistência muito forte, desconfia. Isso não é normal. Isso não é normal. O que me prende a não obedecer? Não é falta de crer, porque eu tenho fé para crer.
É uma coisa. Então a gente tem que ter, sabe, todo o cuidado possível para agradar a Deus. Eu não quero ir de encontro à autoridade do meu Deus. Se Ele está falando que eu preciso praticar, se eu falar que não vou praticar, eu estou indo contra a autoridade dEle. Eu não quero ser um Saul nos dias de hoje. Eu tenho a minha eternidade. Eu tenho, sabe, propósitos aqui nesse mundo para ser canal de Deus, para que Ele venha realizar aquilo que Ele deseja realizar através da minha vida. Mas antes Ele vai realizar em mim. Antes Ele vai realizar em mim. E aí Ele colocou, tomarão o sangue, quer dizer, deu uma orientação. Aí no finalzinho, ele ainda fala assim no versículo 24. Não, vamos para o 23, para entender melhor. Ele coloca: porque o Senhor, né? Por que, Senhor, que eu tenho que fazer tudo isso que o Senhor nos orientou? Aí ele passa para o povo, Moisés. Porque o Senhor passará a ferir os egípcios, os inimigos, aqueles que estavam levando o povo de Deus, sabe, a uma submissão humilhante. E Deus não estava se agradando disso. Mas o povo foi para essa situação através da desobediência. Aí Deus, sabe, com o propósito de tirá-los lá do império, lá do Egito, Ele proporcionou algo para ver se realmente aquele povo estava numa posição espiritual muito maior, porque eles entraram no Egito por falta de obedecer. Então Ele colocou essa estratégia para ver se aquele povo já estava no nível de obedecer. Já estava no nível espiritual para praticar as orientações do Deus vivo. Então, o Senhor Deus, Ele teve a leitura. Esse povo entrou no Egito por falta de obedecer. Agora eu quero ver se eles vão obedecer para que eles saiam daí. Querido, é um teste. É um teste. A vida com Deus, querido, todo tempo nós somos, testados. Abraão foi testado. Olha, Abraão, chegou o momento, quero ver se você realmente me ama. Sacrifica Isaac. É hora que a gente tem que entender certas coisas. A gente leva uma vida mundana, achando que nós estamos debaixo da proteção de Deus. Não. Deus honra todo mundo? Não. Deus honra aqueles que o honram. Amém. Deus guarda todo mundo? Não. Só guarda aquele que habita no seu esconderijo. Isso aí não tem, não precisa de discernimento para entender a Escritura Sagrada. Como eu estou desenvolvendo a minha busca? A minha busca. Nós falamos aqui, na quinta-feira, sobre um homem, Apolo, que a Bíblia revela que ele era poderoso na Escritura. Quer dizer, é algo que a gente precisa se envolver. Não, eu tenho filhos que se fechar os olhos hoje vão para o inferno. Ontem eu estava com a minha filha Renata, graças a Deus, com a minha filha Raquel, graças a Deus, com a minha filha Eduardo, e a gente orientando. Nós não vamos impor, mas através do que tem em nós passamos para os nossos filhos. Amém. A presença de Deus em nós, na minha vida, na vida da minha esposa, passamos, porque é difícil um adolescente hoje reconhecer o senhorio de Deus, é difícil. É difícil você conversar com o filho, e colocar para ele, querido, a salvação é eterna, o Senhor Jesus. É difícil você dialogar com um adolescente, com uma filha, um filho que não tem um entendimento, é difícil. Mas a presença de Deus liberta. Amém. A presença de Deus liberta. Você vê quando o apóstolo Pedro entrou na casa de um homem incrédulo, toda a sua família foi salva, porque entrou a presença de Deus. Cornélio, ele foi alcançado pelo poder que estava na vida de Pedro, e toda a sua parentela se rendeu a Deus. É difícil, pastor, eu dialogar com a minha filha, com o meu filho, com o meu parente, eu sei que é, mas a presença de Deus, querido, envolve aí toda a incredulidade, toda a cegueira espiritual, bate retirada, querido. Aí você tem facilidade para falar e eles receberem. Agora, quer falar na carne, vai acontecer o que? Nada. Quem está entendendo, levanta as mãos, por favor. A gente precisa, não, eu quero. Deixa eu deixar aqui um abraço para a família que tem sido referência aqui, que vem lá de São Gonçalo. Eles mandaram um recado para mim.
estão em Minas, né? Então, Robson, um beijo para você. Val, um beijo para você. E também o Zé Luiz, um beijo para vocês, tá? Uma boa Páscoa para todos. Estão lá em Minas. Estão assistindo. Então, glória a Deus pela vida deles, que eles saem lá de São Gonçalo. Estão aqui com a gente. Por quê? Porque aqui eles têm encontrado a palavra. Aqui não tem... o pastor, romancei o evangelho, porque aí a igreja... Querido, eu não vou fazer isso. Eu vou falar a verdade. Suaviza o evangelho. Não, querido, eu vou falar a verdade. Porque a verdade transforma. A verdade faz com que a gente viva aquilo que nós temos ouvido de Deus como promessa. Então, aqui é assim, a gente fala a verdade. E aí o nosso Deus falou... Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as obreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá, escuta isso, ao destruidor que entre em vossa casa para vos ferir. Quer dizer, o Senhor Deus deu um cenário, olha, vai passar o destruidor em todas as casas, não vai ficar uma, tanto dos hebreus como dos egípcios. E aí o que acontece? O primogênito de cada família, se não tiver essa cobertura espiritual, o primogênito vai morrer. Preste atenção nisso. E o nosso Deus, ele sempre, ele coloca, sabe, orientações antes do juízo. Não tem um momento que Israel desobedeceu, que o Senhor Deus, antes de trazer o juízo para aquela desobediência, ele sempre colocava a orientação. Antes do juízo, olha, se arrependa. Olha, o que vocês estão fazendo é abominável aos olhos, sabe, do Criador. Então se arrependa. Então, antes de vir o juízo, Deus sempre orientava, sempre dava um condicional para que o povo dele se arrependesse. O juízo só vinha se não houvesse arrependimento. Por isso que a palavra é pregada. Às vezes a gente está cometendo um erro e Deus está insistindo. Meu irmão, olha aí Deus falando, obedeça. Meu irmão, até o dia que o juízo vem. Quem está entendendo, levanta as mãos. Amém. É a compaixão de Deus por nós, aonde entra a misericórdia. Eu mereço, mas Deus não nos dá o seu juízo. Eu mereço, mas o Deus, através da sua misericórdia, não nos dá. É diferente da graça. A graça a gente, sabe, não merecemos e Ele dá. A misericórdia é o contrário. Nós merecemos e Ele não dá, porque é o juízo. Então Ele vem com a misericórdia nos orientando. Deixa de fazer isso. Vai dar legalidade? Obedece. Agora cabe a mim, o poder de decisão é soberano de cada um de nós. Nós somos alcançados por esse poder de soberania que Deus nos confiou. Você decide sim ou não. Aqui esse povo podia falar assim: ô Moisés, esquece isso, Moisés. Esquece isso. Que loucura é essa, Moisés? Como é que vai vir um destruidor para, sabe, ceifar meu primogênito? Eu vou passar sangue na obreira, nada. Eu vou passar... Ô Moisés, esquece isso. Quer dizer, uma orientação ilógica. E aquele povo poderia muito bem abrir mão da obediência. Mas eles confiaram na orientação. E aí eles fizeram conforme a orientação. Aí o que acontece? E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como dito, observar esse rito. Aí Deus está falando, ó, vai acontecer, sabe, esse rito vai ser todo o tempo celebrado por vocês, para saber o livramento, para vocês no momento, sabe, da celebração, reportar esse tempo que vocês eram escravos do Egito, e eu, através do meu amor, os tirei de lá. Então vai ser um memorial. Vai ter esse propósito, então vocês vão todo o tempo celebrar. Quanto aos vossos filhos, olha aí, até os nossos filhos. Quanto aos vossos filhos, vos perguntaram, que rito é esse, pai?
eu não participei desse momento, mas eu queria saber. Então, eu, sabe, como pai, eu tenho que orientar meus filhos, por que a Páscoa? O que significa a Páscoa? Eu tenho que ter entendimento para dialogar com meu filho, sabe, sem impor, sem forçar nada, mas falar com clareza. Aí o propósito do Espírito de Deus vai ali, trazer, sabe, uma libertação, tirando as escamas dos olhos, fazendo o tampão do ouvido sair para que possa ouvir e entender. Querido, nós investimos nos nossos filhos muito aqui na terra, damos o melhor para eles. Olha, pastor, eu não meço esforços. Meu filho quer, eu posso, eu dou. Olha, eu coloco na melhor escola, eu coloco, sabe, no melhor curso, eu coloco. Claro, evidente que isso é super natural, um pai se dedicar, a mãe se dedicar, mas e a vida espiritual? E o que você está investindo, sabe, para que o seu filho seja salvo? A gente quer o melhor, mas o nosso filho vai viver aqui, sabe, uma data de validade. É transitória a nossa passagem aqui, tanto nossa como dos nossos filhos. É transitório. Eu preciso investigar e saber o que eu vou fazer, porque eu não sei, o ar que vem de Deus, ele pode ser interrompido, e aí? Eu vou ser, querido, a oração de uma mãe, a oração de um pai, um posicionamento. Meu Deus, olha, meu filho, o que eu tenho te dou, receba aí o poder de Deus. Naquela situação ali, Deus vai vir, vai quebrantar aquele coração duro de um filho, não vai resistir. Querido, eu creio dessa forma. Eu fui alcançado. Então, eu fiquei, sabe, poxa, eu fui alcançado, hoje eu estou pregando o Evangelho. Quando você vê a vida de Manassés, o filho, depois que Deus deu mais anos para Ezequias, Deus deu mais anos para Ezequias. Aí, nesses anos que Deus, sabe, proporcionou para Ezequias, nasceu um filho chamado Manassés. Querido, se Deus proporcionou mais anos para Ezequias, nasceu um filho nesses anos que Deus ofertou para ele ficar na terra dos viventes. Aí, nesse inteirinho desses anos, nasceu um filho chamado Manassés. Querido, quando você vê a história de Manassés, esse homem se converteu. Qualquer um filho se converte. Quem pode dizer amém? Amém. Vai ver a história do filho de Ezequias, Manassés. Ele se converteu. Se tu vê a história dele, tu fala, esse homem é impossível de se converter. Se converteu. Então, querido, Deus não mudou. Se ele converteu Manassés, por que não vai converter os nossos filhos? Quanto aos vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor. O que significa Páscoa? Páscoa é o que aconteceu nesse lugar. Aqueles homens entraram para dentro da sua casa, com a sua família, com o cordeiro, cada família com o cordeiro, fez conforme a orientação de Moisés, comeu o cordeiro todo, que isso também é uma pregação muito importante, comeram o cordeiro todo, uma importante pregação. Por que eles comeram o cordeiro todo? Porque era algo espiritual. Eu posso aceitar Jesus só um pedaço? Não, tem que aceitar Jesus por inteiro. Amém? Quem está entendendo? Amém. Pastor, eu posso obedecer a Escritura só por um pedaço? Não. Eu tenho que aceitar a Escritura Sagrada como um livro de orientação de Gênesis e Apocalipse. Eu não posso escolher, isso aqui eu vou obedecer, isso aqui eu não vou obedecer. Querido, não é assim. Claro que tem situações que a gente tem que ver o discernimento do Espírito. Né? O nosso Deus revela muitas coisas. Até o próprio Senhor Jesus, quando ele estava sendo questionado pelos mandamentos, que não são 10, é mais de 600. Mas quando ele estava sendo questionado, ele falou assim, se você cumprir 2, você já cumpriu todos. Então as pessoas ficaram, mas como assim? Como assim mesmo? Porque é o discernimento. Se você é amado eu sobre todas as coisas, você vai obedecer. Amém. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Amo. Então você vai obedecer tudo, sem questionar.
Você ama o próximo como a si mesmo? Amo. Então acabou. Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai defraudar, você não vai trair. Então, é isso que o nosso Deus revela. Sabe, ele não quer engessar. Ele te dá liberdade. O Senhor Jesus, ele é tremendo. E aqui falou, olha, come o cordeiro todo. Isso já significava. O cordeiro, sabe, chamado Jesus, já significava. Ó, é tudo. É tudo. E aí a Páscoa, pastor, mas aonde chega a Páscoa? Que memorial é esse no dia de hoje? A Páscoa foi justamente o que aconteceu nesse momento da vida de Israel. O anjo realmente chegou, o anjo da morte, o destruidor, e veio passando pelas casas. Ó, aqui não tem a obediência do sangue. Entra primogênito. Até o primogênito do faraó foi alcançado pelo destruidor. Até o primogênito de faraó. Então houve, sabe, um luto no Egito tremendo. E o povo de Israel não aconteceu nenhum dano. Por quê? Porque houve a Páscoa. Mas o que houve? Por que a Páscoa? Porque a Páscoa significa passar por cima. A palavra Páscoa tem o significado de passar por cima. Então, quando eles, os judeus, celebram a Páscoa, é com esse fundamento. Olha, hoje estamos aqui, porque o anjo da morte passou por cima de todas as casas dos nossos antepassados. Por isso nós estamos aqui. A geração que nós vivemos foi através da geração da obediência. A geração da obediência nos deu um condicional de estarmos aqui hoje, no 2019, comemorando a Páscoa. Quem está entendendo o mistério? Porque, conforme foi a ordenança, foi passando, sabe? O rito, o dito, de pai para filho, o estatuto de pai para filho. Então, hoje, os hebreus, os judeus, comemoram a Páscoa dessa forma. E nós, cristãos? Então, vamos lá em Gálatas agora, em nome de Jesus Cristo, 2:20. Aqui a gente entende um pouquinho, aqui a gente pode parar para conversar com alguém. Ô cristão, me diga uma coisa, como é que é essa celebração da Páscoa para vocês? A gente tem que sentar e dialogar e conversar. Aqui, ó, logo, apóstolo Paulo, ó, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Então o Senhor Jesus, ele foi, sabe, lá para a cruz do Calvário, como cordeiro, como sacrifício, justamente para que eu e você saíssemos do império. Aquele povo saiu do Egito através da Páscoa. O Senhor Deus, através do sacrifício de Jesus, ele nos tirou do império. Amém. Então hoje eu vivo no reino vivo. O povo de Israel saiu do Egito para viver a terra prometida, saiu através da Páscoa. Eu saio do império através da Páscoa, sim, através da Páscoa me deu o direito de sair do império para ir para o reino do Senhor Jesus. E aí, e o que aconteceu? E o espírito da morte? E como é que vai ser o anjo destruidor? Aí é que está. Aí é que entra o propósito do sacrifício de Jesus. Ele foi lá para a cruz, se sacrificou. Aquilo que eu precisava pagar, ele pagou. Então, o que acontece? Ali a morte foi vencida. Ali a morte foi totalmente remida da minha vida e da sua vida. Aquilo que era para nos trazer, sabe, morte, o Senhor Jesus eliminou. Quando o espírito da morte, né, tenta nos alcançar para levar,
sabe, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus para o inferno, ele não tem sucesso. Porque eles vão ver sobre nós o sangue do Cordeiro. O sangue do Senhor Jesus não está no umbral, está aqui, ó. Por que está aqui? Por que está sobre a sua cabeça? Porque o seu corpo é templo, é a casa. Quem está entendendo, gente? Tem que passar o sangue aonde? No umbral da casa. Entendi. Para não haver morte, isso. E hoje o sangue está onde? Está aqui. Por que está aqui? Porque eu sou casa de Deus. Eu sou templo do Espírito. O capeta, quando olha, fala, não, aquela casa está ocupada. Ali tem um selo do dono. Quem está entendendo o mistério? Então a gente tem que comemorar, sim, e muito. E muito. Comemorar, sim, a Páscoa. Porque foi através do Cordeiro Santo, que o Senhor Deus, por amor a nós, nos enviou aqui para a terra, para ser imolado por nós. Não foi a inveja que levou o Senhor Jesus para a cruz, não foi a traição de Judas que levou o Senhor Jesus para a cruz, não foi, sabe, os sacerdotes da época, sabe, invejosos, não, o que levou Jesus para a cruz foi amor por nós. Então, como não está aqui na casa de Deus hoje para comemorar, Senhor, sou grato, Senhor. Eu estava condenado a viver a eternidade em sofrimento. Eu estava condenado. O Senhor, através da sua compaixão, me tirou desse grupo que está condenado e me colocou, sabe, no grupo que está liberto e salvo para a honra e glória do teu nome. Então, querido, sabe, é algo que a gente precisa, sabe, se identificar. Não podemos abrir mão, sabe, não podemos abrir mão, sabe, da obediência. Imagine se esse povo fala assim, eu vou botar sangue em lugar nenhum. Hoje é a mesma coisa, querido. Hoje é a mesma coisa. Deus quer nos, sabe, nos colocar numa trilha de conquista. Mas ali naquela trilha, sabe, tem regras. Tem regras. Agora, cabe a mim, Deus não vai impor. A nossa vida espiritual, sabe, ela tem que estar fundamentada na Escritura Sagrada. Não tem como você fundamentar a sua fé fora da Escritura Sagrada, fora da Palavra de Deus. Tem uma vida que não, sabe, não dá exemplo. Uma vida que não leva ninguém a ser edificado. Não pode, querido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, eu sou a mulher de Deus, glória a Deus, mas eu já vejo a minha filha louvando o Senhor, eu já vejo meu filho louvando o Senhor. Eu vou perseverar, eu vou dar continuidade, através da minha vida, sabe, o Senhor Deus vai alcançar, sabe, a minha descendência. Que lindo isso! E, sabe, vive para isso, e, sabe, se coloca à disposição de Deus para ser canal na vida dos filhos, na vida do parente. Querido, isso é fundamental, querido. Isso é fundamental. Ô, mãe, como é que está teu filho? Pastor, na glória. Pastor, eu tô impactada com o que Deus está fazendo. Eu chego em casa, eu oro, sabe, eu pego um retrato, ele está lá, eu meto a mão, em nome de Jesus, sai as escamas dos olhos, sai o tampão, em nome do Senhor dos ouvidos, porque eu quero ser uma mãe realizada. Através da minha fé, coloquei meu filho na trilha da obediência ao Senhor. Oh, querido, isso é vida com Deus. Isso é resultado de uma fé de uma mãe, de um pai. Agora, tem filhos, meu Deus, sendo cirandado, condicionado a trilhar o caminho da morte eterna, do sofrimento eterno. E a gente vai ficar de braço cruzado. E a gente vai ficar, sabe, não, se o capeta achou que ele tem direito, ele perdeu o direito hoje. Porque assim como Deus me resgatou, vai resgatar ele, vai resgatar ela. E não perca nenhum momento a sua esperança nisso, querido. Ó, o primogênito vai morrer lá, aqui não. Aqui tem um sangue de Jesus nessa casa. Não. Eu reivindico
Querido, isso é posicionamento. Isso é algo que faz parte. O Senhor Jesus, eu estou lendo o livro de Marcos, eu estou iniciando novamente, examinando a Escritura no Novo Testamento. Eu tenho maior paciência para ler a Bíblia, porque eu não tenho pressa para ler a Escritura, para examinar. Que a Escritura não é para ler, é para examinar. Eu não tenho pressa. Eu já li a Escritura Sagrada, já examinei a Escritura Sagrada, melhor dizendo, algumas vezes. Agora eu estou no Novo Testamento novamente, estou lendo, estou examinando, capítulo por capítulo. Eu fiquei impressionado porque eu falei, Carolina, eu acabei o livro de examinar o livro de Marcos, justamente, sabe, na sexta-feira. E aí eu fico, poxa, sexta-feira da paixão, eu terminei o livro, onde o Senhor Jesus deu a última orientação antes de ir para a glória. E eu quero compartilhar, e já vamos ceiar, em nome do Senhor Jesus. Mas escuta isso aqui, querido. Marcos 16, aí, escuta isso. Então, querido, se você tem um compromisso com Deus, é um compromisso, sabe, que não podemos abrir mão. Por mais que sejam lógicas as orientações. Pastor, mas eu tenho que renunciar a isso. Claro que muitas das vezes a sua vitória não é através da escolha, é através da renúncia. Às vezes a vitória que eu preciso não vem através das escolhas, vem através da renúncia. Às vezes Deus fala assim, abre mão disso, filha. Ah, não, mas eu quero. Aí Deus fala, se é assim que você quer praticar as orientações, pratique dessa forma. Querido, perseverar é uma das chaves das conquistas. Querida, vem um culto, querida. Pastor, o senhor não sabe, eu trabalho muito, estou muito cansado. É um direito de vir. Mas é um direito do pastor chamar a igreja para o aprisco. É um direito do pastor chamar você para crescer em conhecimento. É um direito do pastor falar, querida, não se afaste. Querido, não se afaste. Querido, você vê que uma brasa fora da fogueira se torna carvão. Por isso que o pastor vem, querida, vem, querido, desenvolva, sabe, teu filho está precisando de você, a sua comunhão, sabe, é importante para teu filho, para tua filha, para o teu parente, a sua comunhão, sabe, a sua sabe, comunhão com o pai, vai fazer total diferença na vida espiritual dos seus descendentes. Eu vou abrir mão disso, eu não penso só em mim não, querido, eu não penso só em mim não, minha vida está tranquila, minha filha... a salvação individual é com ela mesma. Que é isso? Não, ontem eu estava aconselhando minha filha Renata. E a segunda-feira nós já estamos ali, eu e a Nina, falando a respeito do que nós conversamos. A minha filha Raquel, uma bênção todas as duas, claro, são referência para o Eduardinho. Então eu preciso estar todo o tempo, queridas, vem cá, em nome do Senhor Jesus. E aí, como é que está a vida espiritual? Com que dependência você está colocando a sua vida diante de Deus? Tem os prazeres, claro, sabe? Alimenta a alma, claro. Pastor, gosto de um shopping, posso? Claro. Gosto de uma praia? Claro. Gosto de passear? Claro. Isso alimenta a alma. Momentos bacanas, alimenta a alma. Agora, querido, presta atenção. E o espírito, como é que você está alimentando? Porque o alimento do Espírito é através da palavra revelada. Por isso que lá em Hebreus 10, 25 fala, congregai-vos. Congregai-vos. É muito importante, igreja. Essa orientação é importante no dia de hoje. Não pode, você tem que ter autoridade espiritual. Você precisa desenvolver essa autoridade. O Senhor Deus ordenou isso quando Ele partiu para os céus. Quando Ele saiu daqui, sabe, com a sua missão cumprida, Ele deixou essa orientação aqui, ó. Escuta isso, versículo 1, vamos já ceiar para encerrarmos o culto. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo.
E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Isso aí, olha, já aí, presta atenção. Aqui já está no domingo de Páscoa. Dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizes. Buscais Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Olha a boa notícia, ó. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá os vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro, e de medo, e nada disseram a ninguém. Jesus aparece. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo. Presta atenção, isso foi no domingo de Páscoa. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também esses 2, eles não deram crédito. Agora vem a exortação de Jesus. Presta atenção. Finalmente, presta atenção, igreja, isso é para nós. Isso aqui é o ministério de Jesus, que ele, confiou à igreja para, dar continuidade. O Senhor Jesus, ele, quando fez a obra redentora, quando ele operou através do sacrifício da cruz, que nos deu o direito da redenção, ele confiou em nós, quer dizer, a responsabilidade minha e sua, no dia de hoje. Quer dizer, nós somos agradecidos a Deus, porque ele nos livrou do sofrimento eterno. Sim, nós somos agradecidos a Deus. E de que forma você coloca esse agradecimento diante de Deus? De que forma? Eu sou agradecido só com meus lábios? Então é necessário nos questionar de que forma eu estou, passando uma leitura para Deus do agradecimento por tudo que ele operou por mim lá na cruz do Calvário, para me tirar do império das trevas, para tirar minha família do império das trevas, para tirar toda a humanidade do império das trevas e colocar, no seu reino, o reino do amor. Então, o que eu passo para Deus, o que eu passo para o Pai, para o El Shaddai, que leitura eu passo para ele do meu agradecimento? Aqui está. Melhor agradecimento é você praticar aquilo que ele confiou. Amém, doutora Jo? Qual é o melhor agradecimento que a sua filha poderia te dar? É dando valor àquilo que a senhora confiou a ela. É ou não é, doutora? Eu olho para os meus filhos, qual é o tipo de agradecimento? É eles valorizarem tudo aquilo que eu e a mãe fizemos para fazer com que eles sejam, referência nesse mundo. Querido, nosso Deus espera isso de nós. Por isso ele deixou, aqui, nesse momento, orientações para a igreja do dia de hoje. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Aquele povo era a igreja. Os 11 era a igreja. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa. Censurou-lhes a incredulidade. É a mesma coisa no dia de hoje. Quantos estão dentro da igreja com incredulidade? Quantos deixam de obedecer? Não, eu creio. Crê nada, querido. Você finge que crê. Porque quem crê tem uma leitura. Não, eu creio porque eu obedeço. Por que eu obedeço? Porque eu creio. E por que você obedece? Porque eu creio. E por que você crê? Porque eu obedeço. Eu passo a leitura para Deus que eu creio quando eu obedeço. Não se engana, querido. Não se engana, não. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estava à mesa.
E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Querido, parece que está falando comigo e contigo. Censurou, dureza. Querida, cadê você no culto? Não, pastor, o senhor não sabe. Querida, você está desenvolvendo a sua fé? Ah, pastor, claro, lá em casa. Isso aí é o maior fake news. Ah, eu estou longe da igreja, mas não estou longe de Deus. O maior fake news que existe. Para que Deus, sabe, Ele constituiu a igreja? Justamente para me desenvolver a minha salvação, desenvolver a minha fé. Por isso o apóstolo Paulo, eu me esbofeteio. Como assim, apóstolo Paulo? Por que você se esbofeteia? Porque eu tenho pregado a muitos e não quero ficar fora da salvação. O apóstolo Paulo, hein? O homem que, e Jesus. Mas ele tinha um cuidado de cuidar dele também. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, já ressuscitado. E disse, agora começou a ordenança de Deus. Presta atenção, querido, a gente já vai terminar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A orientação final do Senhor Jesus. Ele ia voltar. Ele hoje está lá à destra. E ele colocou, ide, olha, vocês vão dar continuidade. Aquilo que eu realizei, vocês vão dar continuidade. Olha a responsabilidade. Demonstra que são gratos a mim praticando. Agora, pastor, como é que é o ir de pregar o evangelho? Como é que é isso? Querido, depende. Depende. Uns são chamados para evangelismo, uns são chamados para ajudar aqui na obra, uns são chamados para orar, uns são chamados para, ofertar, dizimar, para que a obra seja contínua. Isso aí, cada um. Pastor, eu posso estar aqui ouvindo a palavra, desenvolvendo? Claro, querido, com a sua obediência. Não, eu sou obediente ao Senhor. E através do meu dízimo e minha oferta, eu estou proporcionando que esse lugar fique aberto para pregar o evangelho. Eu não vou para a praça dar panfleto, não vou, mas eu estou aqui na igreja só proporcionando para que essa igreja continue levando o evangelho de salvação. Querido, isso aí é você ir de pregar o evangelho. Você pode até não querer, eu não vou, não tenho. Claro, tem muitos que não têm. Mas só em você dizimar e ofertar, você está proporcionando o ID, para que essa porta esteja aberta, para que pessoas sejam adestradas aqui, para fazer o que você acha que você não sabe. Aí tem a Silvia, tem aqui a irmã, que está disposta a fazer o evangelismo lá fora, amém, glória a Deus. Então, meu irmão, cada um está no seu propósito, mas você não deixa de estar no ID. Você não deixa de estar no ID. Aí ele coloca assim, olha aí a Páscoa. Eu proporcionei algo, mas precisa ser contínuo. Olha a Páscoa. Olha a realização da Páscoa. Ah, sim, pode falar. Quem crê e for batizado, quem crê e ser batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, igreja, preste atenção, prega a salvação. Amém. Não impõe, prega a salvação. E como é que nós vamos pregar a salvação sem a igreja? Me explica. Como é que a gente vai propor a salvação se a pessoa não tem um lugar para ouvir a palavra que salva? Eu dou glória a Deus pelas igrejas, pelas aquelas gerações que fizeram por onde igrejas estarem com a porta aberta para mim entrar há 20 e poucos anos atrás. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui nesse lugar, quantas pessoas já foram batizadas em Cristo Jesus lá atrás? Através de quem? Da obediência do dízimo. Meu ID. Quem está entendendo, meu querido? Quem está entendendo? Quando está batizando lá fora, eu estou inserido no ID. Quando as pessoas descem as águas lá, olha, na última vez 17 pessoas desceram as águas aqui. A Madalena, querida, 85 anos fez agora. Se não tivesse a porta aberta, a salvação da Madalena ia ser como? O Rodrigo e a Renata que entraram aqui, tem um testemunho lindo, maravilhoso de restauração no casamento, filho curado, filho bebezinho curado. E quantos outros que estão aqui que têm testemunho? Quantos? Eu sou testemunho nesse lugar, minha esposa é testemunho nesse lugar. Glória a Deus, a Ângela não conhecia o Evangelho, aqui ela entrou, aqui ela conheceu o Evangelho, hoje é uma diaconisa. A Tati não conhecia, hoje conhece.
futura obreira. Diga amém, Tati. Então, é isso aí, querido. Essa porta aqui é o ID. É o ID. Glória a Deus, Dani está aqui com o maridão, promotor, filha. Eu estou assinando essa promoção. É isso aí, querido. Testemunho grandioso. Eu fico feliz, porque quando eu vejo o testemunho, sabe, de pessoas sendo transformadas aqui, é para a honra e glória do Senhor que confiou nessa porta aberta. Confiou naqueles que Ele chamou para fazer parte do ID. Esse é o plano da ressurreição. Esse é o plano da redenção. Esse é o plano da Páscoa. Amém. E ele ainda coloca assim, ó, a Páscoa foi realizada para que os sinais, olha só ele falando, estes sinais hão de acompanhar aquele que crê. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Querido, é o plano de Deus para a Páscoa. Ele foi imolado para que esse plano desse continuidade através da igreja. A igreja é, sabe, a continuidade do ministério da Páscoa, querido. O Senhor Jesus, no terceiro dia, proclamou esse sermão, essa pregação, e foi aos céus, confiando, olha, vocês hoje são a minha igreja. Olha aí, distribui o poder de Deus através da vida de vocês. Cura enfermos, expele demônios, fala a palavra da verdade que liberta. Amém. Eu estou confiando em vocês, vocês são a minha igreja. Vai, sabe, dá de continuidade o meu ministério aqui na terra. Querido, você tem maior responsabilidade que a Páscoa. Eu estou inserido. Agora olha para você mesmo, quantos frutos você está dando? Quantos frutos você está dando? Sabe por quê? Quem está na videira dá fruto. Quem está na videira dá fruto. Só não dá fruto quem está fora da videira e pensa que está na videira. É, aqui é assim, querido. O Senhor Jesus falou, sabe, aquele que está na videira dará fruto. E ele vai podar sempre para que dê mais. Não, o primeiro fruto tem que ser na minha casa, Deus. Não, Deus, é aqui, ó. Eu estou na videira, fruto na minha casa, assim, ó, o Senhor honra a sua palavra, querido. Quando você está inserido na videira, meu irmão, você vem com aquele fortalecimento através da videira, meu irmão, vai começar o fruto, o primeiro fruto, meu filho. Jesus, que fruto maravilhoso. O segundo fruto, minha filha. Jesus, o segundo fruto, meu parente. É dentro da sua casa, a palavra de Deus diz que o lavrador tem o direito, primeiro, de experimentar os frutos. Oh, querido, está dando fruto? Glória a Deus. E você está na videira. Amém. É o que diz a palavra, não sou eu não fica contra mim não. Examina você mesmo. Por que eu não estou dando fruto? Será que eu estou realmente conectado com a videira? Quem está entendendo, diga amém. Olha só, de fato o Senhor, versículo 19, de fato o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu. Quer dizer, a última pregação de Jesus, essa pregação que Jesus, depois, sabe, de ser imolado na cruz, meu Deus, Pai, me ajuda a praticar, porque essa última orientação é para mim, é para a igreja, eu sou a igreja. Quem está entendendo, querido? Não finge que é a igreja não, que o diabo não acredita não. Oração sem contexto é pretexto. Eu estou orando. Está orando com que autoridade? Não, tem Jesus, querido. Tem? Tá bem. Cadê o fruto? Porque é pelo fruto que você conhece a árvore. Tem Jesus, querido? Tem. Agora, tudo é o tempo, né? Esperar. Como é que eu devo esperar? Segundo a natureza. A natureza nos ensina como devemos esperar. A natureza, é a maior referência de como eu devo esperar. Pastor, ainda não está acontecendo, o fruto não está acontecendo. Eu estou buscando, estou aqui, perseverando. Querido, até para esperar, a gente tem que ter sabedoria. Então a gente tem que falar, mas como é que a natureza espera? Ela nos ensina. Respeitar todas as fases. A natureza nos ensina. Respeitar todas as fases. Quem sabe esperar, respeita todas as fases.
necessária para que chegue a tão esperada a hora da colheita. É necessário esperar para chegar aquela hora tão desejada da colheita. Agora, enquanto espera, se fortalece. Revestimento. Pastor, eu estou esperando a vitória nessa área. Eu estou esperando nessa área. Eu estou esperando na área sentimental. Eu estou esperando na área familiar. Eu estou esperando na área financeira. Querido, enquanto espera, se fortalece. Querido, não tem erro. Com Deus não tem erro. Ele nos orienta para viver uma vida, sabe, que venha trazer, sabe, testemunho da Páscoa. Em nome de Jesus. Vamos ceiar agora. Amém? Quem entendeu aí o que Deus falou? Em nome do Senhor Jesus, vamos ceiar. Vamos, sabe, colocar diante de Deus. Vem cá, meu querido Carlos e Janeira, por favor, aqui no altar. O significado da Páscoa para a igreja. Eu sei, pastor. Eu sei qual foi o significado da Páscoa. Deus falou, sabe, Ele me exortou antes de ir para o céu. Depois do sacrifício da cruz, Ele me exortou. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos com esses elementos aqui no altar. Senhor, que haja a metamorfose espiritual, que esses elementos sejam transformados no Teu corpo, na Tua carne e no Teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos sair daqui fortalecido e revestido com a conquista da Páscoa, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Pode servir, querido, em nome de Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço. Esse é o breve significado da para que Páscoa. contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Oh, glória a Deus por essa casa. Eu sei Obrigado que pela tua foi verdade, pago um alto preço. Aqui nós não ouvimos aquilo que queremos ouvir, Senhor. Aqui nós para ouvimos o que que precisamos contigo ouvir. eu fosse o meu Pai, em irmão. nome de Jesus, Senhor, que nós viemos ter entendimento. Quando Jesus O entendimento derramou da nossa sua vocação, vida, meu Pai. O Senhor confiou em Ele mim, pensava confiou em nos meus ti. irmãos, a Ele continuidade pensava da em redenção. mim, pensava em nós. Oh, Deus fiel, Deus bondoso. E nos via redimidos por teu sangue. Reflete agora, fecha os teus olhos, fecha. Pega a Santa Ceia. O bom E fecha os combate teus do Senhor. Pede a Deus agora o convencimento. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui, Jesus, a verdadeira que paz. pagaremos o preço de ser Orientação de Jesus, a verdadeira paz. Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos Reflete agora, iremos andar. O que a Páscoa representa na sua vida espiritual? E na força do Espírito O que você está Santo realizando? nós proclamamos Realizando através aqui da confiança que Deus que depositou em você. pagaremos o preço Meu Deus, de é minha sermos responsabilidade. o coração do Senhor. Que eu possa pregar, que E eu por possa mais ser que carta as viva. trevas limitem e nos carta tentem viva, separar, com os nossos olhos em Cristo, Ah, meu Deus. Que esse unidos culto venha iremos ser, andar. venha ser degustado. E na força do Espírito
Espírito Santo, as orientações nós praticadas. proclamamos aqui Um dia, meu Pai, que a pagaremos gente o vai chegar preço de ao sermos nível um que o só Senhor coração deseja. do Pai. Senhor. O Senhor não E desiste por mais de nós, que as Senhor. trevas O imitem Senhor não e desiste nos de nós. tentem separar, É importante, os Senhor. nossos olhos em Cristo, Senhor, eu quero minha casa salva, minha família salva. iremos andar. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, viver a eternidade. Unidos Eu quero viver, Senhor, a eternidade, Senhor, na Jerusalém celestial. Nós desejamos. Nos ajuda, Senhor. Nos condiciona, meu Pai. Nos condiciona, querido Deus. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor Jesus, escuta isso. Fica aqui, vocês ficam aqui no altar. O Senhor Jesus, presta atenção, querido. Já estamos terminando. Sei que você tem um compromisso. Mas escuta isso. O nosso Deus, Ele confiou em nós o Evangelho. Ele revela que nós somos cartas vivas. Cartas vivas. Então, o que o Senhor Jesus está falando? Que eu e você somos extensão do seu ministério. Quem está entendendo? Quando Ele fala que nós somos cartas vivas, Ele está confiando que você vai dar continuidade no seu ministério. Você é extensão nesse mundo no ministério de Cristo. Querido, vamos nos condicionar. Vamos falar, Deus, quem sou eu? Mas é que o Senhor escolheu, me capacita, me dá os dons. Que a minha vida seja uma vida de perseverança. Senhor, que eu seja referência para os meus irmãos. Que eu seja referência, sabe, aonde plantar os meus pés. Senhor, eu quero ajudar, eu quero ser uma cooperadora do seu reino, eu quero estar na igreja sendo útil ao teu reino, eu quero estar em condições de orar pelos irmãos. Senhor, me dá dons para que eu possa ajudar a obra redentora. Eu quero fazer parte desse grupo que o Senhor confiou de fazer a sua obra redentora acontecer. Querido, é tão bacana você se colocar à disposição de Deus. Deus requer isso dessa igreja. Meu amado, você poderia estar nos ajudando. Você poderia estar aqui, ó, Senhor Jesus, eis-me aqui, que eu possa cooperar com essa igreja, com essa congregação. Senhor, em nome de Jesus, que eu seja uma coluna nessa igreja, que eu seja um instrumento do céu aqui nesse lugar, que eu possa, através da minha vida, dar referência para outras vidas. Querido, isso é coisa que cabe a mim e a você aclamar. Isso é propósito que cabe a mim e a você aclamar. Olha o apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo se converteu, querido, ele de perseguidor, ele passou a ser um homem que mais evangelizou aqui na terra. Por quê? Porque ele se converteu de verdade. Querido, a nossa conversão tem que ser de verdade. Nós precisamos ser convertidos de verdade. Chega de mentir para a gente mesmo. Chega de achar que somos e não somos nada. O Saul, o primeiro rei, ele falhou, sabe por quê? Ele pensou que tinha Deus. Cara, quando nós, meu amigo, minha amiga, se nós nos enganarmos que temos Deus sem ter Deus, isso aí é a pior situação que o homem pode estar. A pior situação que o homem pode estar é achar que tem Deus e Deus está longe dele. Querido, chegou a hora, não, eu tenho um Deus porque eu vejo os frutos. Eu vejo Deus trabalhando através da minha vida. E aqui o apóstolo Paulo colocou, escuta isso aqui, em nome de Jesus Cristo. Porque eu recebi do Senhor, olha só, o apóstolo Paulo, ele recebeu de quem? Do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Olha só, ele passando para a igreja. Como é que eu vou entregar para um filho? Como é que eu vou entregar para uma pessoa se eu não recebi? Eu só posso dar o que tenho. O apóstolo Paulo está falando aqui, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, ele ensinando. E tendo dado graças, o partiu, e disse, isso é meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Nós estamos comemorando a Páscoa quando sentamos à mesa. E sentamos à mesa de qualquer maneira, desleixadamente? Não. Não, eu estou aqui, ó, sentado à mesa com as minhas vestes limpas. Glória a Deus, Senhor, eu te peço perdão pelas minhas falhas, peço perdão, Senhor, pela minha apostasia, peço perdão pelo meu desinteresse, mas senta à mesa com as vestes limpas. Se tem que pedir perdão, o momento é esse. Pastor, eu precisava ser mais útil a Deus e não estou sendo. Pede perdão,
Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Você já era para estar sendo útil ao reino, já era para estar sendo, sabe, carta viva. E aí? Pede perdão. E tendo dado graça, partiu. Isso é meu corpo, disse o Senhor Jesus, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, esse cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de quem? De mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então, nesse momento, é o momento de você celebrar. Senhor, obrigado pela Santa Ceia, obrigado pela Páscoa, obrigado pelo sacrifício da cruz do Calvário. Senhor, que a conquista da ressurreição esteja presente nesses elementos. Em nome de Jesus, Senhor, nos perdoa, Senhor, de todos os atos inconscientes ou conscientes que cometemos, que o Senhor se entristeceu. O Senhor já se entristeceu lá na cruz do Calvário por mim. Eu não quero te entristecer no dia de hoje. O Senhor me chamou para pregar o Evangelho. O Senhor me chamou para dar testemunho da tua graça. O Senhor me chamou para ser carta viva. Senhor, eis-me aqui. Tem coragem de falar eis-me aqui? Tem coragem de falar, quero ser útil ao teu reino? Você tem coragem? Então, Pai, está aqui o teu povo se propondo a ser útil ao teu reino. Senhor, e nós agradecemos a confiança que o Senhor depositou em nós, aqui nessa rua, aqui nessa porta, aqui nessa congregação. Que através de nós, Senhor, vidas sejam alcançadas. E que o teu reino venha prosperar de almas. Em nome de Jesus. Comemos todos. Nosso Deus nos poupou da morte, a morte eterna. Olha, a pior coisa que nós vamos encontrar no inferno, não vou falar nós que a gente não vai encontrar, mas a pior coisa que uma pessoa pode encontrar no inferno, a pior coisa que uma pessoa pode encontrar no inferno é a ausência de Deus. O pior sofrimento do inferno é a ausência de Deus. Então, querido, você é um privilegiado. A verdade já alcançou. Desenvolva essa verdade. Dá continuidade. Seja útil ao reino de Deus. Comemora a Páscoa através da sua atitude de obediência. É isso que Deus requer de nós. Olha, você veio aqui para ouvir o que você precisa ouvir. Não saia daqui chateado com o que tu ouviu, não, porque Deus disciplina aquele que ama. Se você não está na posição, Deus quer te chamar para que você esteja na posição. Chega de fingir. Chega de fingir. Você pode enganar o pastor, pode enganar o irmão, mas você não engana a Deus. Querido, Deus está te chamando para uma posição. Chega de um falso convertimento, uma falsa conversão, chega. Não, eu entreguei minha vida de verdade a Deus. Eu assinei um contrato com Deus irrevogável. Eu entreguei a minha vida a Ele, Ele me deu a salvação eterna. Glória a Deus. Esse contrato é irrevogável. Querida, você entregou mesmo a tua vida? Demonstra através da sua atitude que você entregou. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus para essa igreja. Levar as pessoas à salvação eterna. Levar as pessoas a uma intimidade com Deus. Esse é o plano dessa igreja. Aqui nós pregamos o Evangelho. Aqui nós não pregamos entretenimento. Nós pregamos a palavra. Glória a Deus por esse lugar. Glória a Deus. Aqui nós não só avisamos o Evangelho. Aqui nós falamos a verdade. A verdade que cura, a verdade que transforma, através que nos leva, sabe, a uma dimensão de intimidade com Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Ceamos todos, tomamos todo o cálice do sangue do Deus vivo. Porque Ele vive, para encerrarmos o culto em nome de Jesus Cristo. Porque Ele vive. Obrigado pela presença de todos. Amanhã, obrigado pela presença de todos. Porque Ele vive. Oh Pai, muito obrigado, Senhor, Temor não há, por esse culto abençoado, por essa orientação. Mas eu bem sei, que o Senhor nos deu. eu sei que a minha Obrigado, vida Senhor, por esse lugar, por esse ambiente, por essa igreja. está nas Obrigado por esse mãos corpo, do Senhor. meu Esse Jesus corpo saudável, que Senhor. vivo está. Obrigado, Senhor, pela cura.
pela cura principalmente espiritual. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos falar o Espírito, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos orientado, Senhor, o caminho que nós devemos trilhar. Obrigado porque as suas orientações nos levam, Senhor, a alcançar o alvo. Terei vitória. Chega, meu Pai. Chega, meu Pai. Verei na Chega, glória, meu Pai, de trilhar. meu Jesus, De trilhar. que vivo está. Do homem, chega, Senhor. Porque Nós ele queremos trilhar o teu caminho. vive, posso Nós crer queremos no o caminho amanhã. transitório do pecado. Porque Queremos o caminho eterno da salvação. temor não há. Louva, igreja, louva, levanta as tuas mãos, louva. Mas Já estamos eu voltando bem para o nosso sei, lado, vai, louva. eu sei que a minha vida está nas mãos Isso, louva, do confessa. meu Jesus que vive Confessa está. que você está nas mãos dele. Porque ele vive. Glória a Deus. Posso crer. Ele ressuscitou. no amanhã. Ele está vivo. Oh, glória. Ele venceu a morte. E a conquista da ressurreição está aqui. Está aqui nos envolvendo. Glorifica a Deus por essa conquista. Essa conquista se faz presente. Não só em nossas vidas, mas no nosso descendente. Oh, Pai, obrigado por essa conquista. A conquista da Páscoa. A conquista da ressurreição, Pai. Dá continuidade, vai, filho. E quando enfim e chega a hora, escuta isso, ó, em que a morte acabou pra você. enfrentarei. Morte acabou pra você. Jesus me ressuscitou. Terei vitória. Aleluia. Eu verei a glória do meu Jesus que vivo. Está vivo aqui, ó. Está vivo aí em você, ó. Porque ele vive. Só igreja. Vamos, igreja. Isso, igreja. Arrebenta. Rompe os grilhões. Diga que você é de Jesus. Isso, igreja querida, obrigado pela presença de todos. Eu sei que a minha vida estás nas mãos do meu Jesus que vive está. As palmas louvam o Senhor. Querido, a gente vai voltar para a nossa realidade. A gente sai da igreja, a gente tem a nossa realidade. Mas, querido, deixa Deus te envolver com a Páscoa. Fala para Deus te quebrantar. Fala a Deus, eu quero ser obediente. Chega do poste ídolo, eu me condicionar a obedecer só aquilo que me convém. Querido, enquanto a gente não tirar o poste ídolo, de obedecer a Deus de uma forma plena, não importa o que Ele nos pedir, não importa, Ele nos convence. Nós não podemos entrar num conflito interno, falar, não vou obedecer, não, isso é demais. Querido, você vê o povo que deu certo e o povo que não deu certo. O povo que deu certo era o povo que obedecia. O povo que não deu certo era o povo que desobedecia. Que isso, querido? Vamos lá. Vamos falar, Deus, me capacita a ser um bom pai. Me capacita a ser um bom marido. Me capacita a ser uma boa mãe. Um bom, sabe? Deus capacita. Pastor, me capacita. Claro. Nosso Deus, Ele diz que Ele é o nosso Pai. Mas Ele diz que Ele é o meu pastor. Meu pastor, no singular. Na primeira pessoa. Ele é o nosso Pai. Pastor, Ele é meu. Agora Pai, Ele é de todos nós. Querido, nosso Deus fala que nós fomos já abençoados com toda a sorte de bênção. Sabe?
artigo definido. Definido. Nós já fomos. Então, querido, vamos lá. Vamos dar esse testemunho. Vamos colocar a planta dos nossos pés no ambiente, sabe? E o poder da Escritura, libertar um ambiente. Colocar, sabe? Não, eu estou aqui dentro da minha casa, aqui não tem lugar para nenhum tipo de... Não pode, querido. É assim que eu oro, assim que eu creio. Levanta as tuas mãos, querido. Hoje é dia de Páscoa. Hoje é dia dessa conquista maravilhosa. Deus venceu a morte por mim e por você. Celebra com a sua obediência. Celebra. Pastor, como é que eu vou celebrar? Com a nossa obediência, querido. Quinta-feira eu estarei aqui. Vai ter culto aqui? Vai. Vou estar aqui me envolvendo com essa verdade. Me envolvendo com essa palavra que me condiciona a ser obediência. Eu estarei aqui. Pai, agora nos leva para a nossa realidade, mas sem se desconectar do Teu Santo Espírito. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Sua palavra. Senhor, que essa semana seja uma semana que nós possamos trilhar o caminho da vitória. Em nome de Jesus, amém. Até quinta, povo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Porque Ele vive e posso crer no amanhã.